dissemos da convivência em sociedade, né? A necessidade da vida social. Quando Kardec pergunta aos invisíveis, a vida social está na natureza? Ou seja, ele questiona os espíritos se essa vida social, se ela é de uma forma natural, se ela acontece de uma forma natural, se ela está na natureza. O que eles respondem? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, quando ele diz que não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, é para que nós tivéssemos uma condição mínima de convivência, tivéssemos uma condição mínima de entendimento, de respeito. E aí é que entra uma coisa extremamente interessante que todo espírito reencarnante, que nós, espíritos reencarnantes, temos, ou encarnados ou desencarnados, todos nós, como criados simples e ignorantes, recebemos como se fosse um livro, por assim dizer, em branco, que chama-se livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, a partir do instante em que os espíritos respondem a Kardec que não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, leia-se aqui não só as palavras, mas sim o livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio, dificilmente nós conseguiríamos viver como autômatos em uma sociedade, lamentavelmente. Tá? Então, quando Kardec ainda questiona, o isolamento absoluto é contrário à natureza? Aquilo que eu falei agora há pouco com relação ao ermitão, né? Do ermitão ter a liberdade absoluta, e nós, quando passamos a viver com uma outra pessoa, nós já temos uma liberdade limitada, temos uma liberdade condicionada, diferentemente do ermitão. Mas a este isolamento absoluto, que Kardec questiona a espiritualidade, aqueles respondem sim. Porque os homens buscam uma sociedade por instinto e porque devem todos concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. E aí é que está. Dentro desse processo de convivência social que nós nos engajamos, que nós buscamos, vem o processo de aprendizado do espírito. Né? O processo de aprendizado. Quando estamos, por exemplo, em uma sociedade familiar, queira sim, queira não, a família não deixa de ser uma sociedade, o casamento não deixa de ser uma sociedade, e aí, na resposta da 767, esta convivência, no reajuste dos processos reencarnatórios, vai nos levar ao progresso, ou seja, vai nos impulsionar ao progresso através da tolerância, através do perdão, através da aceitação das dificuldades alheias, que é o que eu costumo chamar do tempo do espírito. Então, às vezes, é extremamente dificultoso, extremamente difícil, complicado nós vivermos numa sociedade familiar, numa sociedade matrimonial, ou até mesmo numa sociedade como essa que nós temos no Maria de Magdala, de um grupo que convive, né? Queira sim, queira não, convivemos aqui em sociedade espírita, por assim dizer, para trabalharmos em prol da doutrina. E aí, dentro desse trabalho, nós também vamos encontrando as nossas diferenças. E na vida social, não é diferente, né? As aceitações, as observações que nós fazemos, as comparações que nós fazemos, queira sim, queira não, a gente compara. E às vezes fazemos isso dentro da própria família. Às vezes os pais têm esta atitude dentro do próprio lar, de comparar filhos, de comparar parentes, ou coisa que o valha. Tá? Então, todo esse processo, esse instinto que nos é nato, ele nos serve como ferramenta para nos ajudarmos mutuamente. E esse auxílio mútuo, queira sim, queira não. Se nós observarmos, por exemplo, a sociedade dos gansos canadenses, que é um exemplo fantástico, né? Nós encontramos. Os gansos canadenses, eles voam em forma de asa. Então, sempre o ganso que está na frente, na ponta da asa, no bico da asa, quando ele se cansa, ele vai
para o final da fila, porque ele pega mais arrasto no vácuo do voo dos seus parceiros. O mais descansado, então, assume a sua posição. Quando um dos gansos desta turma, desse grupo, adoece, desce para a terra e descem dois com ele, para que eles possam se ajudar, quando ele está muito cansado ou está doente. Então, a sociedade é fantástico. Se nós buscarmos na natureza, se nós buscarmos nos animais os exemplos de sociedade, nós vamos ver inúmeros. E se observarmos com detalhes, nós vamos ver os exemplos que eles nos trazem, apesar de ditos irracionais. Lembrando, pessoal, que se tiver alguma pergunta, questiona ou passa para o Rafa e a gente continua, tá? A necessidade de vida social. No decorrer de nossas vidas, vamos desenvolvendo uma série de habilidades para nos relacionar com o mundo que nos serve. Esta série de habilidades, e hoje está muito difícil, né, essa convivência com o mundo que nos cerca. As pessoas hoje estão muito intolerantes, o pavio está muito curto, a paciência está muito limitada, e aí nós temos que ir nos adequando a estas situações, a estas condições, e lamentavelmente, eu fico triste porque, ao invés de nós corrigirmos determinados cursos que se apresentam à nossa frente, em que nós observamos claramente o desvio, muitas vezes, dos objetivos ou dos valores, tanto dos valores de metas ou quanto os valores morais, se desvirtuarem dentro de um processo, nós nos calamos. Sabe? Porque não queremos bater de frente com as pessoas, porque nós não queremos, lamentavelmente, arrumar encrenca, arrumar inimizade, coisa que valha. Então, nós vamos abrindo mão, nós, que temos uma opinião formada, nós vamos abrindo mão, muitas vezes, do nosso conhecimento, da nossa forma de pensar, da nossa forma de educar, em detrimento daqueles que não estão nem aí com nada, que não têm limites para viver. Ou seja, estas habilidades que nós vamos desenvolvendo para nos relacionar com o mundo que nos cerca, até onde ele é bom? Até onde estamos praticando de forma correta? Haja visto, por exemplo, se hoje nós encontrarmos, isso é muito comum, na rede social, você vê uma série de pessoas, quando fazem um texto, escrevem tudo errado, pontuação, colocação, sílabas, enfim, é uma loucura, às vezes, interpretar aquele texto. E se a gente faz alguma correção, um Deus nos acuda. A gente é agredido de todas as formas, e nós nos calamos ou nos retiramos nessa agressão, deixando que aqueles que estão no erro permaneçam. Porque não há uma forma de abordagem, nós ainda não conseguimos desenvolver uma forma de abordagem mais tranquila para nos relacionar com essas dificuldades que nos cercam. E isso é aprendizado espiritual, queira sim, queira não. Às vezes, o tirar o pé, às vezes, avançar um pouco mais, saber que o importante é o que como se fala e não o que se fala. A forma como você aborda é extremamente interessante. Tá? Então, a gente precisa desenvolver estas habilidades no sentido de nos relacionarmos com aqueles que encontram dificuldades e que precisamos, queira sim, queira não, nos auxiliar mutuamente, mesmo que seja dentro da família. Assim formamos o nosso jeito de ser, nos desenvolvemos intelectual e moralmente. E aprendemos a viver com outras pessoas que contribuem no nosso processo de aprendizado. E aí, está dentro disso que nós estamos dizendo, que hoje nós temos um problema muito sério, né? Qualquer coisa que você fala é bullying, qualquer coisa que você fala, você está agredindo uma pessoa, qualquer coisa que nós falamos, né? Se você fala, dependendo de como você fala de uma pessoa negra, você é penalizado. Dependendo de como você fala de uma pessoa obesa, você é penalizado. Dependendo de como você fala de uma pessoa magra, você é penalizado. De uma pessoa homossexual. Existe, então, parece que estamos vivendo numa sociedade de casca de ovos.
estamos pisando em ovos. Isso é muito ruim, isso é complicado, porque no processo de aprendizado, isto vai demorar muito mais. Isto vai demorar muito mais. Algo que poderia, se nós fôssemos um pouco mais, não digo pacientes, talvez tolerantes, não sei se seria esta a palavra, ou caridosos, que seja, no sentido de abordarmos as pessoas, porque as pessoas estão armadas, né? Todos nós estamos armados, porque quando alguém nos dá um tiro de lá, nós damos 2 tiros daqui. Então, nós precisamos aprender esse processo, nós precisamos desenvolvê-lo com muita rapidez para que a gente possa encontrar a forma certa de abordagem para que contribua no processo. É extremamente interessante. E precisamos fazer isso com urgência, meus irmãos. Porque não está fácil viver em sociedade hoje com os valores individualizados, interessa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? E não aquilo que a gente seria, vamos dizer assim, o correto, ou coisa que o valha, tá? Lamentavelmente. Aqui atrás chegou a Bernadette. Tá? A necessidade ainda da vida social. Sociedade civil é o conjunto de pessoas e grupos sociais, está sujeito às normas e regras, cultura política, né? Cultura política, ou seja, é esse tipo de regras. Se nós, isto varia de cultura para cultura, isto varia de país para país, de região para região. A sociedade civil, dentro do regramento que ela desenvolve em suas leis, se bem que hoje nós vivemos ainda dentro das leis, muitas das leis que hoje nós seguimos, obedecemos, ela vem desde o Código de Hammurabi, tá? Desde 3000 a.C., ou seja, ela vem desde aquela época em que esse código ele vem se aperfeiçoando, mas não se transformando, ele se aperfeiçoa. Mas as regras básicas da sociedade que nós vivemos hoje, inclusive do direito, né? O direito, ainda é derivação do Código de Hammurabi. Então, observe que é uma coisa extremamente antiga, valores profundos, mas que estão se deturpando, né? Se deturpando muito mais pela degradação moral que, logicamente, na época de Moisés não se aceitava. Era muito mais duro, né? Era muito mais duro. Então, a sociedade civil, dentro desse processo, a tendência é piorar, inclusive, no sentido de degradação. Convivência ou conflito na lei de sociedade civil. Nas diversidades, né? Socioculturais, socioeconômicas, classes sociais, são as dificuldades que nós encontramos nas convivências ou quando entramos em conflito, principalmente nas socioculturais. Lamentavelmente, e queira sim, queira não, há uma casta. E aí, gente, que é o John com mais um vídeo. Lamentavelmente, né? E aí é um grande engano, em que as pessoas simplesmente se isolam em um casulo. Os mais letrados, por assim dizer, aqueles que têm seus títulos, por assim dizer, aqueles que são mais ricos, tá? E aquele que é classe A, ou classe B, ou classe C, ou um que mora num condomínio de luxo e outro que mora na periferia. Queira sim, queira não, existe um conflito silencioso entre as pessoas. Aquele que mora num condomínio fechado, cercado de segurança, se alguém mal vestido, se alguém que foge do padrão, vamos por assim dizer, de vestimenta da casca, né, daquele casulo, ele é automaticamente excluso ou proibido de se relacionar. E isso é o quê? São rótulos que nós vamos, queira sim, queira não, são rótulos que nós vamos adquirindo ou vamos passando aos outros de acordo com o nosso conhecimento. Quando, na realidade, e aí vem, né, as dificuldades
que nós encontramos, por exemplo, nas grandes pandemias, e aí vem de acordo com cada cultura nós enfrentarmos esta convivência, os conflitos nessa convivência. Por exemplo, sociocultural. No Japão, quando há uma catástrofe, os comerciantes, por exemplo, eles se unem e reduzem o preço dos alimentos para atender a todo mundo, porque está todo mundo numa desgraça, por assim dizer. Aqui no Brasil, quando há, né, uma catástrofe, os comerciantes não precisam nem se reunir, eles mesmos já vão aumentando os preços, querem tirar todo o proveito possível. Isso é egoísmo. Isso é você não ter pena do teu semelhante, lamentavelmente. Então, essa sociedade civil em que nós vivemos, queira assim, queira não, nós precisamos, principalmente nós, os brasileiros, né, nós temos um péssimo hábito. Eu não gosto quando eu ouço alguém falar assim, brasileiro deixa sempre para a última hora. Isso é preguiça. Isso é falta de determinação. Isso é falta de disciplina. Sabe, se você tem um compromisso que você pode desenvolver de hoje, sábado, até o sábado que vem, puxa vida, vai e faça amanhã, já se livre disso. Não, eu vou deixar para segunda, na segunda eu deixo para terça, eu vou procrastinando. O que é procrastinar? Empurrando com a barriga. É o que nós temos costume de fazer. Então, isso são questões culturais, socioculturais. Tá? As questões econômicas nem se falam. Nas questões econômicas, né? E nas classes sociais, nós temos aí, meus irmãos, lamentavelmente, cada dia pior. Se nós buscarmos visitar as periferias das cidades, a gente vai ver do que nós estamos falando. É terrível, lamentavelmente é terrível. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo ok. Tudo bem. Vamos lá. Tá sim. Dentro desse contexto, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Kardec fala lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Por que é que nós desvalorizamos tanto a tia da limpeza lá no condomínio que nós moramos, lá na empresa que nós trabalhamos, nós não damos a mínima para ela? É uma pessoa invisível dentro do contexto daquele grupo que ali vive. Tá? Eles se completam uns aos outros. Deixa a tia da limpeza ficar 3 dias sem aparecer lá, na empresa, no condomínio, deixa a empregada, a secretária do lar aí que você tem, ficar 3 dias sem aparecer na sua casa. Vira um pandemônio, né? O frentista, nós não temos habilidade, em outros países eles têm, nós não temos habilidade de abastecer o carro, de calibrar o pneu, do borracheiro que conserta o pneu. Por que nós temos, nós brasileiros principalmente, nós temos esse péssimo hábito de não valorizar essas pessoas? E nós nos completamos, né? Eu aperto os teclados do computador para gerar renda, a tia da limpeza mantém o ambiente limpo para que eu possa produzir. Ela é tão importante quanto eu. Então, quando Kardec fala que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem, é o que nós não fazemos. Nós não fazemos. Tá? Nós tivemos aqui na nossa casa Maria de Magdala, ela já desencarnou, a Zefa, uma pessoa muito querida. E a Zefa, ela vinha e deixava esta casa extremamente agradável, cheirosa, limpinha. A gente chegava sábado, Magdala estava um brinco. Ninguém sabia que era Zefa. Quando ela vinha em nossas festas, ninguém a tratava entre iguais. Perceberam? Então, essa necessidade, meus irmãos, de nós nos completarmos uns aos outros é um despertar na escada evolutiva.
Não é porque você tem mais dinheiro que você é melhor que aquele que tem menos. Não é porque você tem um perfume melhor, que você mais cheiroso, que você é melhor do que aquele que tem um desodorante de 5, 10 reais. É isso que nós precisamos pensar. É isso porque temos necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. Por que os ditos intelectuais, os ditos ricos, os ditos letrados não se isolam e vão plantar o próprio feijão, tirar o próprio leite, matar o próprio animal para se sustentarem, para comerem feijão, comerem o bife? Por que eles não fazem isso? Não tem condições, mas eles não param para pensar nisso. Nós não paramos para pensar nisso. A gente não para. Nós vivemos no piloto automático, lamentavelmente, na lei de sociedade. A vida de isolamento. Há muitas pessoas que resolvem. Tudo bem até aqui, né? Alguma pergunta? Se não, vamos em diante. Adiante. Vida de isolamento. Nós já falamos do insulamento, né? Já falamos da vida contemplativa. A vida contemplativa é uma coisa, a vida de isolamento é outra. E queira sim, queira não, nós, se observarmos algumas condições e algumas situações, principalmente na pandemia, a gente conseguiu descobrir muita coisa, né? Na vida de isolamento, a opção que muitos fazem é para esconder as suas dores, as suas decepções, às vezes as suas frustrações, né? E quando Kardec pergunta aos invisíveis se o isolamento é incompatível com o progresso, alguns respondem: a criatura humana, pela sua estrutura ético-psicológica, é dotada por Deus de sentimentos e emoções que a obrigam e a impelem para a vida social. Queira sim, queira não, necessitamos dos outros, necessitamos conviver em grupo, porque é no grupo que nós vamos aprender, vamos captar informações, vamos descobrir novas ideias através dos grupos. É um completando o outro, porque às vezes dentro de um determinado grupo, um traz uma ideia, o outro vem e complementa com a ideia, aquela ideia com um arranjo melhor, por assim dizer. É como um músico, né? Ele dá 2, 3 notas, e aí, então, aquele grupo que compõe o conjunto, olha, que tal se nós colocássemos esta nota, colocássemos este arranjo, e vai tomando corpo, ficando uma obra maravilhosa. Então, queira sim, queira não, é uma necessidade e nos impelem a isso. Deus fez o homem para viver em sociedade, para isso outorgou-lhe o atributo da palavra, que é o veículo da comunicação entre os encarnados, ou seja, a manifestação através da palavra, através da voz, que é um veículo de comunicação entre nós encarnados. Nós precisamos ainda da verbalização, quanto que no mundo espiritual, único e simplesmente pensamos, emitimos, nos comunicamos. Diferente daqui. Se bem que desenvolvemos, muitas vezes, algumas manifestações, algumas posturas corporais, por exemplo, para uma manifestação de agrado ou desagrado, né? Às vezes, num simples olhar, a gente responde tudo. Num simples sorriso, a gente responde tudo. Numa simples cara feia, a gente responde tudo. Então, esta comunicação não precisa, muitas vezes, ser somente verbalizada. Mas a forma de comunicação entre os encarnados, quando ainda estamos na tangibilidade do ver e tocar, faz uma diferença muito grande. São formas que nós precisamos aprender a usar. Eu digo assim porque a forma de comunicação, quando eu era garoto, os meus pais, nós éramos 7, casa era uma ninhada. E quando chegava a visita, era uma festa, porque a gente saía dos olhos do pai e da mãe e podíamos fazer o que nós quiséssemos. Morávamos na fazenda, vocês imaginam o que a gente fazia. E quando a farra estava muito grande, seja nos quartos, seja lá na cozinha, que os pais estavam na sala conversando,
Quando a gente ouvia assim, desmaiavam os dois onde nós estávamos. Por quê? Nós entendíamos a comunicação que tinha vindo da sala. Ou se aquietem, ou depois a gente conversa. E a conversa era sempre com o Dr. Omar, né? Era um psicólogo extremamente... conseguia nos convencer com muita facilidade. O marmelo, que era uma varinha de marmelo que meu pai deixava atrás da porta, e aquilo não quebrava. Sendo por excelência um ser gregário, um animal social, como há séculos já pregoava a filosofia aristotélica, o homem não pode viver isoladamente. O homem é um ser essencialmente social, segundo Aristóteles. Então, precisamos nos comunicar, né? Precisamos verbalizar os nossos sentimentos, precisamos verbalizar nosso conhecimento, precisamos transmitir e receber tanto o conhecimento quanto a afetividade. Nós necessitamos disso. Tá? Nós necessitamos de estar na natureza. Tanto é que as pessoas que vivem em países que são nublados, eles são mais taciturnos, eles são mais... a doença da moda aí, os pega com mais facilidade. Né? Pega com mais facilidade, não tem tanta brandura. Tanto que quando nós encontramos nas reuniões mediúnicas espíritos em sofrimento, em depressão, invariavelmente ele procura o quê? Ele procura o escuro, ele não quer a luz. E este isolamento, tá? Tanto do encarnado quanto do desencarnado, todas as vezes que nós buscamos o isolamento, nós queremos o silêncio. Eu quero paz. Não, nem sempre nós queremos paz, porque a paz ela está dentro da cabeça, ela está na mente. Quando a mente está em paz, tudo está em paz. Quando o coração está em paz, tudo está em paz. Apesar da balbúrdia que possa estar ao seu redor. Então, a paz ela é interior. E essa paz a gente conquista independente do isolamento. Quando buscamos o isolamento, a dificuldade que teremos de sair da nossa deficiência, do nosso problema, é muito maior. É muito maior. E na depressão, principalmente, o depressivo invariavelmente procura isolamento. E hoje, lamentavelmente, todos os jovens que foram ao suicídio, se nós buscarmos a origem do processo, o início desse processo, nós vamos ver que ele foi se distanciando, ele foi se isolando, e nós não percebemos. Né? Nós não percebemos. Essa semana mesmo eu estava pensando, eu preciso falar com fulana de tal, faz tempo que eu não a vejo, faz tempo que eu não vejo manifestação dela, o que está acontecendo? Isso nós temos que fazer. Tá? Então, essa vida de isolamento, ela é incompatível com o nosso progresso. Quando fala com o progresso, é incompatível com o progresso espiritual, com o progresso intelectual. Apesar de termos toda a tecnologia, toda a informação à nossa disposição através da tecnologia, nós somos sozinhos. Nós somos sozinhos. Interiormente, nós somos sozinhos. Queira sim, queira não. Ainda, ele é incompatível com o progresso. Tá? Aqui, é incompatível com o progresso ainda. A vida solitária e a corrupção revela sempre uma fuga inconcebível. Aquilo que eu disse antes, né? Que somente indica infração às leis divinas do trabalho e do amor. O isolamento é incompatível com o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações humanos. Invariavelmente, quem se isola, isso acontece muito, meus irmãos, nas casas espíritas. Aqueles que frequentam a casa, os próprios trabalhadores, quando se deparam com determinado problema, ou quando algum problema se instala no seio da sua família, a primeira coisa que ele faz é assim: eu vou me afastar para resolver os meus problemas. Ele está se isolando do grupo que ele convive, da sociedade que ele convive, está se fechando porque ele não quer deixar transparecer ou transcender a sua dor ou a sua necessidade. Ele tem vergonha, muitas vezes, daquilo que ele está passando. E nós, fechados também no nosso isolamento, que era assim, que era não, porque nós nos isolamos nesse sentido,
de não buscar a ele para saber o que ele está precisando, o que está acontecendo. Ele diz assim, ó, quando eu resolver, eu volto. E a gente não vai atrás dele para ajudar a resolver. Ele que se vire com o problema dele. Deixa, ele está de cabeça quente. A hora que ele resolver, ele volta. Não é assim que funciona. Às vezes a pessoa está indo para um caminho sem volta. Quantas pessoas nós vimos assim? Quantas pessoas nós vimos assim? Já teve casos aqui mesmo, nas nossas casas espíritas, quando perceber que uma pessoa do seu convívio, ela se ausentou, se você tem um convívio diário, um convívio semanal, passou 2 semanas sem falar com ela, procure saber o que está acontecendo. Se é diário, passou 2 dias, procure saber o que está acontecendo. Não se isole, não deixe ela se isolar, às vezes ela precisa de você. Então, é uma questão de fraternidade, esse sentimento de fraternidade deve existir nos nossos corações. Para que essas pessoas não caiam na depressão. Porque pode ser que ela, às vezes, se conduz a esse isolamento, e isso acontece com muita frequência, da pessoa se conduzir ao isolamento para chamar a atenção. E se ninguém a busca, se ninguém a procura, ela vai falar assim, eu não faço o mesmo sentido para ninguém, eu não sou importante para ninguém. O passo para o suicídio é muito curto. É muito curto. E principalmente agora que nós vivemos num mundo cinzento no quesito sentimentos, em que eles são muito volúveis, o que eu chamo de geração foco de neve. Qualquer coisa se desmancha. Então, é extremamente importante nós ficarmos atentos a estas situações. Como o homem não é dotado inicialmente de autossuficiência, condição conseguida pelo trabalho e pelo progresso, ele é dependente do seu semelhante. As faculdades humanas não estão desenvolvidas no mesmo grau. E, por isso, olha só, no mesmo grau. Por isso, como lembra de Olinda Morim, há necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. Ponto convergente, bem comum, não deixe o ser humano sozinho. Bem comum. Estejamos bem, você está em dificuldade, estou contigo. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma frase para vocês que me marcou profundamente num momento muito difícil da minha vida. E eu vou dizer a vocês, fez toda a diferença naquele momento de dor em que eu estava passando. Um amigo me ligou, como é que você está? Quando ele soube do problema, ele me ligou. Como é que você está? Eu disse, estou bem, na medida do possível. Ele falou assim, olha, se você precisar, eu estou aqui, mas se você quiser, eu estarei aí. Perceberam o tamanho dessa frase? Se você quiser, se você precisar, eu estou aqui. Mas se você quiser, eu estarei aí. Se eu dissesse para ele, eu quero, eu tenho certeza que ele sairia de onde ele estava e viria até meu encontro. Então, estas coisas, a gente tem que colocar em prática. Isto faz muita diferença, às vezes, no momento de uma pessoa. No momento de uma pessoa. Porque precisamos nos auxiliar. Estamos num momento extremamente... Não é só pela pandemia, não. É pela fase de transição do planeta. Estamos num momento transitório do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E como o Chico falou lá no Pinga Fogo de 1972, a coisa já começou e nós não percebemos. E tem muitos irmãos se isolando, tem muitos irmãos entendendo o espírito fraterno e se manifestando. Tem o contato social, o espírito se embrutece. A insociabilidade, ao gerar a solidão, atenta contra o próprio instinto de conservação e perpetuação da espécie. Entrava o progresso e, dessa forma, embrutece e enfraquece o homem, que a ela se devota ou se agarra como fuga. E aqui é extremamente interessante. Quarta-feira passada, em nossa reunião mediúnica, me permitido trazer esse exemplo, nos deparamos com um irmão que esteve já no grupo, em uma das nossas reuniões,
em 2017. Perdão, em 2018, início de 2018. E ele trazia no seu coração, no seu semblante, uma profunda tristeza. Uma tristeza tão contagiante que silenciava, não sei se vocês vão me entender, silenciava a alma daqueles que o cercavam. E não conseguimos tirá-lo daquele transe, aquele casulo que ele se fechou. Mas depois pedimos ao grupo, eu particularmente, todas as manhãs, todas as minhas preces, sempre direcionei a este irmão. E na quarta-feira passada ele esteve conosco. E agradece as preces que lhe eram direcionadas, porque alguém se lembrava dele. Então ele se sentia importante, e dentro do seu sentimento de importância ele achava que se ele ficasse sozinho, isolado, ele não conseguiria ajudar alguém que dentro das condições que ele estava também necessitava de ajuda. Perceber? Essa solidão, insociabilidade gera solidão. Então, esse exercício precisa ser executado, precisa ser feito. Não tenho dúvida disso. Senão ele se embrutece. Ele se embrutece não no sentido agressivo, ele se embrutece no sentido de congelar os seus sentimentos, de ir murchando, por assim dizer, tá? Até se transformar em algo, nos ovoides, por exemplo, que não é só o processo obsessivo, a maldade do espírito que o transforma nisso. Esse embrutecimento dos sentimentos também faz com que isso aconteça, lamentavelmente. Os cultores da vida reclusa se enfraquecem pela improdutividade e pela estagnação quanto às aquisições dos tesouros da sabedoria e da experiência. Tal atitude revela uma forma de egoísmo e, por isso, só merece a reprovação à luz dos ensinamentos espíritas. Ou seja, a improdutividade e a estagnação quanto às aquisições dos tesouros. Chega um momento que, se ele não for despertado, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Se o seu processo evolutivo, às vezes ele pode estar jogando essa encarnação fora, dentro da escolha que ele fez. Se não houver uma aproximação de esclarecimento, de amizade, de amor, queira assim, queira não, o amor transforma sentimentos, transforma atitudes. Jesus já não falava isso, já nos falava isso, né? Então, aqueles que se isolam-se do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores se elevam ao se rebaixarem. Têm duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem o bem cumprindo a lei do trabalho. Aqui, muitas vezes, nós encontramos, né, alguns irmãos, principalmente na doutrina espírita, em casas espíritas, ou próprio no convívio, às vezes nós encontramos pessoas que se transformaram pela dor. Ele, no primeiro momento, ele sofreu muito, perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu o esposo, coisa que o valha. Então, no primeiro momento, ele se isola. Tá? Ele não quer viver mais. Ele não quer progredir, ele não quer viver, não quer aprender, ele não quer nada. Se ele tiver o auxílio, ele vai conseguir sair dessa inércia, tá? E aos poucos ele vai transformar a sua dor em devotamento e não isolamento. Tem inúmeros, como Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis, foi muito mais a conversão do que necessariamente a dor. Paulo, né? Paulo foi a dor de perder tudo que tinha, que era assim, que era não, mas além disso foi o conhecimento, foi o contato, foi a contaminação, por assim dizer, de Jesus. Mas aqueles que saem do isolamento e vão para o devotamento têm duplo mérito, porque eles se colocam acima das suas dores, acima dos bens materiais. E quando ele se coloca no trato com o auxílio, o Chico, por exemplo, ele
deixa de viver o materialismo e vai viver a parte espiritual, que é essencial ao espírito, porque ali é o verdadeiro crescimento, as experiências espirituais. Então, a vida de isolamento, e aí, de novo, eu sou obrigado a concordar com Emmanuel, quando ele nos diz que, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Porque, às vezes, uma dor muito profunda, um isolamento muito profundo, a partir do instante que o espírito desperta, ele se transforma. E essa transformação, ela é definitiva, ela não é momentânea. Ela é definitiva. Todos aqueles que se transformaram através da dor, ele não volta no que ele era antes. Ele se transforma de fato. E ele não fala, ele não avisa que ele vai se transformar. Ele vai mudar. Ele muda por si só, por sua necessidade, por sua dor ou por seu prazer. Muitas vezes. O voto de silêncio. Também, dentro da lei de sociedade, nós precisamos entender isso. Nós encontramos muitos religiosos no voto de silêncio, né? Então, principalmente nas religiões espiritualistas, alguns segmentos dentro da religião católica, há algumas castas, né, que fazem voto de silêncio. Então, é extremamente importante nós observarmos sobre isso. O voto de silêncio adotado por algumas religiões nada edifica por quanto impede a comunicação entre os indivíduos. O que, em última análise, como sustenta os espíritos superiores, é uma tolice. Lá na 772, na resposta da 772, quando Kardec pergunta se o voto de silêncio era útil à evolução espiritual, ao que eles respondem. Adotado por algumas religiões, nada edifica por quanto impede a comunicação entre os indivíduos. Como é que você se comunica se você não fala? Se nós temos a verbalização como a forma principal de comunicação, se nós não falarmos, né? Eu não sei como funciona esse voto de silêncio, se eles só não falam, ou se eles escrevem, tem uma tabuinha, tem um caderno, não sei como funciona. A palavra é a faculdade natural concedida por Deus ao homem para facultar-lhe ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Se Deus quisesse silenciar as suas criaturas pensantes, não lhes teria conferido esse dinâmico atributo. Exatamente isso. E aí, eu costumo dizer, né, se a gente não exercitar, uma das coisas que às vezes eu ouvi certa vez e fiquei imaginando, essa informação chegou de alguém que disse assim, você sabe por que o mudo não fala? Invariavelmente, a maioria dos mudos são surdos. Mudos são surdos. Porque ele não ouve, ele não aprendeu a falar. Então, ele não ouve os sons, ele tem mais dificuldade. Depois, logicamente, que conhecendo, estudando e aprendendo com a doutrina espírita, a gente observa que existem várias nuances para o mudismo, para o surdismo, inúmeras condições e situações em que cada caso é um caso. Não há uma via de regra, né? A afirmativa, não é isto e acabou. Ele veio mudo porque ele se calou diante de inúmeras injustiças. Será? Para pensar. Precisamos ver cada caso. Cada caso. Certa vez, atendemos em nossas reuniões mediúnicas um espírito que estava em uma cadeira de rodas. Não, esse é um outro caso. Ele era cego. E aí, todo um processo, no tratamento que estava sendo feito com ele, então, num certo dia, na última vez que esteve conosco, nós restituímos a visão dele através de um processo específico dentro da mediunidade, que é a manipulação no perispírito, e ele, então, imediatamente, ao recobrar a visão, ele se ajoelha na minha frente e diz assim, é uma das passagens mais emocionantes que eu tive em 20 anos de mediunidade prática. Ele diz assim, anjo de Deus, há 4 encarnações que eu não enxergava. Mas nós fomos buscar, e é uma longa história. Então, a mesma coisa com o voto de silêncio. Havia uma origem nessa cegueira,
este voto de silêncio, será que não estamos criando aqui, a partir do momento que aceitamos esta condição de silenciar, a de desenvolver-se lá na frente, daqui a 4 séculos? Sabe? É para pensar. Quando deixamos de utilizar essa ferramenta, essa faculdade natural que nos concede Deus, que é a voz, as palavras da comunicação. É para pensarmos, meus irmãos. Devemos considerar, no entanto, que há ocasiões em que o silêncio faz-se necessário, como os momentos de recolhimento espiritual, em que o espírito mais livre entra em contato com seu Criador e com seus enviados. Fora disto, a vida contemplativa é inteiramente improdutiva e não existem motivos que a justifiquem. Há muitas pessoas que gostam de meditar. Ela gosta, então, de tirar um momento, seja do dia, seja da semana, para silenciar. Isso é extremamente interessante. Extremamente interessante. Quando nós buscamos silenciar os nossos pensamentos, quando a gente fala nas nossas preces, vamos silenciar os nossos pensamentos. Silenciar os pensamentos é fazer um único direcionamento a Deus. É o momento em que nós canalizamos os nossos pensamentos e intenções, trazendo somente ali a vibração, tá? Para nos comunicarmos, como diz o texto deste recolhimento espiritual, que é o espírito mais livre, nós entramos em contato com o nosso Criador. A melhor forma de nos comunicarmos com Deus, dentro do voto de silêncio, é silenciando o coração, silenciando os pensamentos. Não adianta, né? Eu fechar os olhos e ficar pensando na festa que eu vou amanhã. Você não está silenciado em seu pensamento, lamentavelmente. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como um ato de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Ora, a partir do instante em que você tem uma reencarnação, assumindo compromissos de tarefa de auxílio, tarefa de aprendizado, tarefa de família, tarefa de educador, e você se recolhe no voto de silêncio, ou você se recolhe numa vida contemplativa, você está jogando esta encarnação fora. E aí é que diz, não existem motivos que justifiquem tais atitudes. Invariavelmente, né, muitas religiões espiritualistas se condicionam a esse tipo de coisa, muitas vezes como um rito de passagem. O rito de passagem tem que silenciar uma semana, tem que silenciar 1 ano, 2 anos. Existem, lamentavelmente, religiões espiritualistas que adotam esse procedimento. E nós não podemos, de forma alguma, condená-los. É o tempo do espírito. Vai chegar um instante que ele vai descobrir que silenciando, ficando em silêncio ou se isolando, ele não tem utilidade. É inata esta percepção. Vai chegar um instante que ele vai descobrir isso. E aí se sente inútil. Né? Puxa vida, o que eu estou fazendo? Quantas vezes a gente, em determinadas situações, a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo, gente? Preciso mudar. Preciso mudar a minha forma de pensar, de agir, coisa que valha. Essa percepção que a gente não pode deixar passar nas nossas encarnações. Os laços de família e a lei de sociedade. Por que entre os animais... aqui eu acho que está... Não está. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Ou seja, quando os filhos não precisam mais de cuidados, né? E nós temos um panda cuidando de um pandinha, temos uma mãe cuidando de um bebezinho. Muitos filhos, e a gente estamos encontrando, por isso que eu digo que nós precisamos mudar as nossas atitudes. E destes, lemos que um indiano está processando os pais por ele ter nascido, obrigando os pais a sustentarem ele o resto da vida, porque ele não pediu para nascer. Um absurdo. Então, estes cuidados que eles falam, né, respondem aos espíritos. Os animais vivem a vida material e não a moral.
A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Então, gera, pariu, cuidou enquanto está indefeso e necessitado. Já sabe andar sozinho? Já sabe caçar sozinho? Já sabe se alimentar sozinho? Tchau, vou cuidar dos outros que vêm. Neste processo, diferentemente da lei do homem, tá? A partir do instante que nós temos dentro dos laços de família as afinidades espirituais, no conceito de consciência, a gente não consegue abandonar. Mesmo assim, temos filhos que abandonam os pais. E abandonam não é, às vezes, meus irmãos, na maioria das vezes é por mágoa. E não só das vidas presentes, mas de vidas pretéritas, de vidas passadas, em que eles não conseguem se entender. Né? Não conseguem se entender, lamentavelmente. O homem encontra dentro das relações de família as ferramentas para o progresso intelectual e moral. Com certeza, com certeza. A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual adrede estabelecido, ou seja, anteriormente, Divaldo Franco, né, e Joana de Ângeles, lá no livro Psicologia da Gratidão. Quantas vezes nós encontramos, né, grupos de espíritos que se irmanam em uma família para evoluírem espiritualmente? Às vezes, eles nunca tiveram, têm uma afinidade, e aí se agregam na mesma família para caminharem juntos, numa sociedade de auxílio mútuo, por assim dizer. Não perca as oportunidades de semear dentro da casa, que ela é a primeira escola de amor onde somos colocados para aprender e amar. Joana de Ângeles também. Eu costumo dizer que o lar é a escola das almas. Né? Lar, 3 letras. Lugar, lar, L, lugar, A, de amor e renúncia. E renúncia. Lar, lugar de amor e renúncia. É ali, na escola das almas, que os nossos laços de família se fortalecem, se encontram. É ali que nós vamos aprender. É a primeira sociedade, é a menor e a primeira sociedade em que nós temos contato. Temos a sociedade dos irmãos, a sociedade dos tios, a sociedade dos primos, dos avós, e aí nós vamos nos irmanando. É a primeira casta que nós nos deparamos no processo reencarnatório. Os laços familiares não são obras do acaso, são os cumprimentos da lei de causa e efeito, que representam o dever da responsabilidade que temos sobre a nossa conduta, seja através de atos, palavras ou pensamentos, que unem esses seres no presente, impelidos pelas causas do passado. E aí nós temos uma figura, né, do planejamento espiritual do passado e do futuro. No passado, questões de reajuste e débito. No futuro, necessidades evolutivas. No presente, reajuste e débitos. Presente, necessidades evolutivas. Isso está intimamente ligado ao livre-arbítrio. E dentro dessa ferramenta do livre-arbítrio, que muitos optam por abandonar seus pais, por abandonar família, abandonar irmãos. Muitas vezes nos damos melhor com um amigo do que com um irmão. Não conseguimos vencer as barreiras, né, da algeriza, da tolerância, do perdão, principalmente. Principalmente. Vou andar um pouco, senão não vou terminar. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo sentido de servir de prova e como um meio de progresso, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esta permissão, e aí é que vem. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha irmã é muito difícil, meu filho é muito difícil, minha mãe é muito difícil. Paremos e observemos.
Quem é o difícil? Será que são eles ou somos nós? Quem são esses espíritos antipáticos ou estranhos? Então, por que escolhemos vir juntos? Alguém tem participação nisso, alguém decidiu por esta situação, por esta condição. Tá? Por esta situação, essa condição. Por que será que você está nessa família tão difícil? Nessa sociedade familiar tão complicada? Ah, mas eu sou a ovelha negra da família, né? Ovelha negra. Por que não é ovelha amarela, ovelha verde, ovelha azul? Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou considerado isso. Não, eu sou o melhor da família, o resto não presta. São as observações que nós fazemos. Nós medimos todo um processo pela nossa regra, pela nossa régua. Desconhecendo o que eu sempre falo, o tempo do espírito, o tempo do outro. Vamos procurar observar, na lei de sociedade familiar, por exemplo, dentro dos laços de família, qual é o objetivo dessa família. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu fiz no verão passado? Isso nós temos que considerar. Ou seja, desentendimento do grupo, harmonia do grupo e destaque do grupo. Tá? Nós precisamos observar isso. É harmônica? Puxa vida, que beleza. Desentendimento, o que acontece? Por que acontece? Famílias felizes são espíritos comprometidos e se afinizam e encontram nesta afinidade a felicidade, no exercício das boas obras. Quando falamos das boas obras, a convivência é uma boa obra, o respeito é uma boa obra, a educação é uma boa obra, a tolerância é uma boa obra. É assim que funciona. É que nós não entendemos, na maioria das vezes. Não coloquemos na caixinha. A gente não pode, de forma nenhuma, passar por cima disso. Tem que ser observado. É daí que tiramos lições. E isso a doutrina espírita nos é extremamente facilitadora, no sentido de entendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem somos? O que estou fazendo aqui? Não há injustiça na reencarnação, meus irmãos. Não há injustiça na reencarnação. Tirem isso da frente. Tá? A reencarnação, ou você pediu, ou te mandaram por uma necessidade, é coisa que o valha. Deus não coloca nos teus ombros, nos nossos ombros, um fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar. O que nós não conseguimos fazer é entender, perceber qual é o aprendizado que se tira disso. Porque muitas vezes é necessário você sair do micro para olhar o macro, olhar de cima. Sai, você está num grande problema, está numa grande dificuldade, saia de dentro dele e olhe de cima. Em última hipótese, ou na primeira, em meu lugar, o que faria Jesus? É isso que nós temos que observar. Porque a família de Jesus também não era fácil, não. Tá? Débito aliviado. Um homem de doença grave dedica-se a ajudar ao próximo. No desdobramento do sono, que é extremamente interessante. É atendido por 2 médicos espirituais. O capítulo mostrando esse comportamento heróico, fraterno, né, expõe como um débito do passado se alivia. Esse homem fraternal, no passado, cometeu grave crime contra o pai após sofrer terrível perseguição paterna, obsessiva vingativa, né? Está no livro Ação e Reação. Reencarna e logo se vê órfão para aprender a valorizar a bênção de ser pai. Reencarna e logo se vê órfão. Olha só. Para aprender a valorizar a bênção de ser seu pai. É de sublime poesia, inefável maneira de como um espírito encarnado, né, afetado por cruel enfermidade, administra a sua existência, recebendo com amor paternal fins enjeitados que em vida pretérita ele desencaminhara. Esta passagem é fantástica. Então, dentro dos laços de família, dentro da lei de sociedade nos laços de família, é extremamente interessante aquilo que eu falei agora há pouco, entender por que estou aqui. O que fiz no verão passado. Tá? E observar a atitude dos outros e as suas atitudes também. Tá certo? E as suas atitudes também. Todos os parentes, sejam eles consanguíneos ou afins, começando pelos nossos pais, são obras de amor que Deus nos deu a realizar. É preciso ajudá-los, amparando-os através da cooperação, do carinho, atendendo aos desígnios da fraternidade, lembrando que a caridade começa em nosso lar.
Ser caridoso lá no centro espírita é fácil. Ser gentil e cordial lá no trabalho é fácil. Tratar bem os amigos lá fora, tomando uma cerveja, tomando um suco, tomando um sorvete, passeando no shopping, é fácil. O duro, meus irmãos, o duro é ser em casa. Porque é ali que está a grande dificuldade. É ali que o exercício, que as perguntas se complicam. É ali que nós precisamos, de alguma forma, tirar lições. Queira sim, queira não. Prestemos atenção. A família acaba com o desencarne de seus componentes. Muitos de nós, né? Eu não quero mais vir nessa família. Pelo amor de Deus, longe de mim, sai de mim, coisa que o valha. Ao que eles respondem, quando os sentimentos que unem essas pessoas é verdadeiro, baseado no amor, no respeito, no companheirismo de uns para com os outros, ela sobreviverá além da vida material. Estes laços são fortes e mais se consolidam no plano espiritual. Encontram-se lá e reúnem-se de novo para outras tarefas na vida material. Temos aí as famílias harmoniosas. Então, aquela frase que muitos de nós proferiu, ouviu, lá, fronte ao Padre, nos pés do altar, em nossa união matrimonial, até que a morte os separe. A morte não nos separa se nós tivermos alinhamento, entendimento. A morte não separa os espíritos que se amam, que têm compromissos. Eles transcendem o corpo físico. E assim deve ser. Para muitos, é um alívio. Morreu, acabou. Não aguento mais o marido, não aguento mais a mulher, a coisa que eu valho. Não. Essas famílias, elas podem continuar-se lá no mundo espiritual. Tanto é que quando existe amor, meus irmãos, respeito entre os familiares, às vezes a esposa vem receber o esposo que está desencarnando, o filho vem receber a mãe, vem receber o pai, a própria sogra vem receber o genro. Isso acontece. São espíritos afinizados de famílias consolidadas dentro da lei de sociedade. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos de famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Estamos ainda no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas experiências sociais, e tudo que você ver, se a única ferramenta que você tiver nas mãos é um martelo, não tiver bom senso, você vai enxergar todos como um prego. Isso às vezes acontece com a gente. Isso às vezes eu percebo que agora está acontecendo muito. E tem dias que até a gente, né? E às vezes eu falo para a Vânia, falo assim, me deixa em paz hoje, que hoje eu estou com o martelo na mão. Então eu quero encontrar prego na minha frente. Por quê? Porque nós somos, queira sim, queira não, nós somos sujeitos a essas condições, a essas situações. Tá? E concluindo, meus irmãos, o que nós precisamos, né? Não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social, nesta pergunta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dentro das nossas relações sociais, se nós buscarmos hoje numa sociedade muito simples, das casas espíritas, por exemplo, vamos falar lá do Vida e Luz, vamos falar do Aconchego, vamos falar do Maria de Magdala. Nós nos reunimos em grupos de pessoas, um veio do Ceará, outro veio do Rio Grande do Sul, outro veio do Mato Grosso, outro veio da Bahia, outro veio do Pará, e nós, queira sim, queira não, nós nos encontramos em um ambiente, tá? E em algum instante dos nossos compromissos, em assumir os nossos compromissos reencarnatórios, nós optamos
E dentro destes grupos, muitas vezes nós vemos espíritos, pessoas extremamente afinizadas em seus princípios, afinizadas em suas ideias, afinizadas em suas obrigações, na sua disciplina. Tá? Então, não há... às vezes nós encontramos as dificuldades, mas não há uma outra forma, principalmente dentro das casas espíritas. Às vezes aquele irmão que é colocado ali no nosso dia a dia, no nosso convívio, é para trabalhar a nós, não a eles. Isso que nós temos que entender. Na sociedade, de uma forma geral, as pessoas, se nós formos hoje no supermercado, entramos na fila e alguém quer entrar na nossa frente, nós ficamos loucos da vida. A gente fica desesperado. Sabe, se acha injustiçado, eu estou aqui há 30 minutos, eu estou aqui há 8 minutos e ele vem e entra na minha frente. Precisamos desenvolver a tolerância, a paciência, o esclarecimento, o diálogo principalmente. Não podemos sair com uma perna. Não podemos fazer isso. Na lei de sociedade, nós que conhecemos a doutrina espírita, nós temos que ter um pouco mais de paciência. Eu confesso a vocês que eu sofri muito. Tá? Não mudei 100%. Talvez não consiga mudar tudo nessa encarnação. Talvez eu tenha melhorado 2%. Nesta encarnação. E olha lá. Eu acho que foi muito. Mas temos muito que aprender. E eu tenho muito que aprender também. Então, na nossa bibliografia de hoje, nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, o nosso entendimento dessa aula de hoje. E temos, na semana que vem, leis morais, reprodução. O que será que um pai gera um filho e abandona? O que será que existem mães gerando filhos e colocando no lixo? É para pensarmos. Perfeito? Nos encontramos no sábado que vem, se Deus quiser. Todos bem aí?